E aí, meu povo e minha pova, tudo tranquilo? Bora lá então, ó, continuando aqui, mais um teminha então dos problemas ambientais urbanos, tá? A gente tem a inversão térmica. A inversão térmica, como o próprio nome diz, demonstra que existe uma alteração então térmica, né? Essa inversão dá a entender então que existe uma ordem de temperatura, né? Então, logicamente, aqui onde nós vivemos do nosso planeta, na troposfera, quanto mais você sobe, mais a temperatura cai. Por quê? Porque a atmosfera fica mais rarefeita. Então, o Sol não vai conseguir converter a sua energia em calor de modo mais eficiente, né? Então, é exatamente assim que funciona. Mais embaixo, tá vendo? Mais quente. Quanto mais você sobe, mais a temperatura vai cair. Beleza? Então, esse aqui é o fluxo normal. Note você que nesse fluxo normal, a gente tem essa setinha aqui ó, toda zoada, né? Aqui outra também. E ela quer demonstrar o chamado fluxo convectivo. Né? O fluxo convectivo ele vai ocorrer exatamente porque a superfície é mais quente e a parte mais distante dela é mais fria. Então eu tenho como fonte de calor a superfície. Né? Não, a fonte de calor é o Sol. Beleza, mas o Sol vai conseguir então converter o seu calor de modo mais eficiente, mais próximo da superfície. Né? Então, isso acaba tornando o ar próximo da superfície, né, mais quente que as demais camadas da troposfera. Beleza. E daí a gente vai ter esse fluxo convectivo de ar, que é aquela coisa, o ar que é mais quente, está mais próximo da superfície, vai subir, porque ele fica menos denso. Quando ele sobe, quando ele está mais elevado, ele vai perder temperatura e vai ficar mais denso e vai descer. Então esse ciclo acontece normalmente na nossa atmosfera, tá? Beleza. A inversão térmica é exatamente a quebra dessa sequência, né? Você bem pode ver na imagenzinha aqui, ó, com inversão térmica, né, que o Sol está nascendo aqui, ó, né? O Sol está aqui nascendo, mas a cidade aí, ó, os prédios e tudo mais, acabam então bloqueando os ventos, né? Como esses prédios bloqueiam os ventos? Não, né? Bloqueiam os raios solares. Então eles vão bloquear então os raios solares, né? E o Sol não vai conseguir aquecer de modo tão eficiente o centro da cidade. O que é notável? Essa sequência de problemas ambientais urbanos, ela traz dentro dela inserida uma outra questão, que é a seguinte: a inversão térmica ocorre na natureza. Nas regiões de fundo de vales, então, isso é normal de acontecer. Forma aquele nevoeirozinho de manhã, né? Mas daí, quando o Sol vai chegando mais próximo da posição de meio-dia, ele acaba conseguindo deixar então uniforme aí essas temperaturas, ou seja, igual em um dia normal, né? Então, logicamente, meus queridos, conforme passa o dia, a inversão térmica se desfaz. Mas durante o período da manhã, nos dias mais frios, né, fique isso muito bem claro na sua cabeça, então outono e inverno, né, que vão possuir os dias mais frios, vai ser comum acontecer a inversão térmica. A inversão térmica vai ser, então, basicamente essa inversão aqui, ó, tá vendo? O ar frio está aqui embaixo. Depois tem uma camada de ar quente em cima dele, depois ar frio, ar mais frio e assim por diante, né? Ou seja, volta aí a sequência normal. O grande problema vai ser então que o ar próximo aos prédios aqui da cidade, ele vai ficar mais frio. Beleza. Isso faz com que a ideia lá do fluxo, né, convectivo, ele não vai acontecer. Né? Na verdade, ele vai acontecer, mas ele vai acontecer só daqui, da parte quente aqui, que está em contato com o ar frio. Então, o fluxo ele vai continuar aqui exatamente. Né? E a cidade, então, perde o fluxo convectivo. Né? Por quê? Porque o ar quente ele é menos denso. Né? E o ar frio ele é mais pesado. Então, ele está aqui embaixo, ele vai descer mais para onde? Ele
Fica aqui embaixo, né? Então você acaba tendo acúmulo de poluição aqui em cima da cidade. Então o resto aqui, ó, laranjinha, né? O cara que fez, ele quis demonstrar exatamente isso, tá vendo? Os pontinhos aqui de poluição, né? Esse tom aí marrom, alaranjado aí em cima da cidade, seria então poluição, beleza? Então, logicamente, que nós pioramos uma coisa que ocorre naturalmente. Essa é a influência do homem, né? Ele sempre vai conseguir piorar já ainda mais os problemas da natureza, né? Essa imagem aí, ó, é exatamente a ocorrência de inversão térmica. Então, olha só, em cima de São Paulo tá tudo aí bem escuro. Fala, vai chover, hein? Não, não vai chover não, isso é poluição. E é do período da manhã, né? Vou ensinar uma coisa para você de geografia que é bem simples, é uma questão de observação. Como é que eu sei que isso aqui é manhã? Eu sei que é manhã porque olha só o prédio, a face dele está toda iluminada aqui, tá vendo? Então, como ele está todo iluminado aqui, né, e até pela própria cor da luz aqui do sol, você acaba descobrindo, observando aqui que é manhã. Fala, nossa, mas só por isso? Não, aqui a gente também consegue observar, olha só a inclinação aqui da sombra desses prédios aqui, né? Pegando aqui no negocinho. Mas então é manhã, beleza? Então isso aí não é uma frente fria chegando, isso aí é exatamente a inversão térmica. Beleza. Quais os problemas que a inversão térmica vai trazer para a gente? Bom, você vai ter um monte de poluição aí parada, travada em cima da sua cidade, né? E o que isso causa? Piora de doenças respiratórias, né? Principalmente em crianças, né? Bebezinhos e tudo mais, e idosos. Então tudo isso vai piorar bastante. Além do período do inverno por si só já acabar ampliando esses problemas, a inversão térmica vai lá e acelera eles ainda mais, né? Mais um ponto para não se morar em São Paulo, beleza? Então, eu dei risada porque eu lembrei da Mabel. Mas então, logicamente, esses problemas serão agravados. Para que a inversão térmica desapareça, que ela vá embora, você vai precisar então que o sol aqueça de modo mais eficiente ali o centro da cidade. E isso vai acontecer com o passar do dia, né? Então, na maioria dos casos, lá pelas 10 da manhã, essa tonalidade escura aí já foi embora. Beleza? That's all, folks. Mas não é tudo. Não, a gente tem mais problemas para falar. Chuva ácida. A chuva ácida, ela vai ser exatamente o aumento da acidez das chuvas, né? E vale a pena você se lembrar do porquê que a chuva vai ter o aumento da sua acidez. Por quê? É a gente, né? Influência do homem, logicamente. Tem um detalhezinho, a chuva ácida, ela ocorre na natureza? Sim, ela ocorre na natureza, né? Tanto é que as regiões vulcânicas vão sofrer bastante com isso, né? Então, quando existe aí a erupção de um vulcão, ele vai liberar muitos ácidos na atmosfera que vão ser transformados aí em chuvas ácidas, beleza? Mas o homem vai fazer isso constantemente. Então, ó, nos automóveis, tá vendo aqui, ó, que tem um caminhãozinho aqui, né? Nas nossas próprias casas a gente acaba emitindo aí alguns poluentes, né? Que vão ser, ó, deixa eu ver só se eu coloquei aqui no coisinho aqui, ó, coloquei, ó, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, dióxido de carbono, né? Eles vão então, ó, virar, né, gases, vão subir aqui na atmosfera e daí, quando eles entrarem em contato com a umidade da atmosfera, com as gotículas de água aí presentes na atmosfera, eles vão se transformar, né? Eles vão se transformar em ácidos, beleza? Ou seja, você não vai ter exatamente uma chuva lá de ácido sulfúrico, né? Mas você vai ter o aumento então da acidez das chuvas, beleza? O que isso vai acarretar para a gente?
Principalmente a gente nota a corrosão de estruturas que ficam expostas, né? Uma forma muito visível disso são as estátuas. Então daí você vai lá, bate o olho aí na cara desse fera, que não dá nem para saber direito quem que é, né? Aí você fala, nossa gente, mas podia ter contratado um artista um pouquinho melhor, né? Ó, como é que ficou zoada a cara dele aí, ó, né? Não, na verdade essa estátua era perfeita, mas como ela fica exposta e toma uma grande quantidade de chuvas aí com elevado nível de acidez durante o ano, esses ácidos vão ter essa atuação. Essa aqui, ó, é exatamente uma imagem que foi utilizada em uma pergunta sobre chuva ácida. Então, o que ocorre? Vai ocorrer a corrosão então dessas estruturas, né? Nas estátuas é bastante visível, mas principalmente algumas regiões com metais que são podem sofrer oxidação aí, vão ter essa oxidação acelerada nas regiões então onde a emissão desses gases é maior, né? A gente já teve um grave problema no Brasil com Cubatão, porque o nível de poluição era muito intenso em Cubatão. E daí a chuva ácida lá causou diversas transformações com uma velocidade acelerada. Então países como a Índia, por exemplo, que também não tem leis assim tão eficientes para cuidar da emissão de gases, acabam também tendo chuvas ácidas intensas, né? E a China, devido à grande produção industrial, né? Uma outra questão que também é bastante notável ocorre na Europa. Como os países são pequenos ali, né? Eu ia falar que são pequenos e próximos, só faltava, né? Não, hoje eu vou ficar meio longe da Alemanha. Então, esses países vão ter um outro problema que é o seguinte: a Alemanha, que tem uma grande produção industrial, ela pode causar chuva ácida nos seus países vizinhos, né? Então isso acaba gerando problemas como o aumento da acidez dos solos, né? Fala, estragou todas as minhas estátuas. Não, foda-se, você faz outro, né? Mas na verdade o problema é os solos, eles acabam ficando mais ácidos, porque o solo está lá desde sempre, né? E daí a gente vem, chuva, todo ano, isso acaba alterando então o pH do solo, o solo acaba ficando mais ácido. Outro problema, deixa eu só ver se tem outra imagem aqui, né? Isso aí são as taigas, que elas são bastante frágeis quanto à poluição, né? E as chuvas ácidas que ocorrem de modo intenso aí podem acabar destruindo, aí, dizimando uma boa parcela delas. Acabou. Então, uma outra questão está relacionada com lagos, represas, né? Algumas áreas que tem... como é que chama, gente? Tipo aquelas fontes enfim, aqueles aquários grandes que os caras fazem no chão, colocam peixes e tudo mais. Em grande parte deles, eles precisam trocar a água constantemente. Porque se você aumenta a acidez da água, você mata os peixes, né? Mas isso em lugares controlados, que eu estou falando, tipo, uma fonte construída pelo homem. Mas e agora, em uma represa, né? Em um lago? E daí também vale a pena você se lembrar, tipo assim, e o rio, né? Então, o rio, a água é corrente, né? Eu não lembro quem que é o cara que falou, você nunca toma banho 2 vezes no mesmo rio. Aí você fala, oxe, como assim? É lógico, não é a mesma água, né? Então, exatamente essa a ideia. Como você não tem água parada, você não toma banho na mesma água, ela também não aumenta a acidez. Votini! Star Wars, ó, que é isso, hein? Mais um problema ambiental. A enchente urbana. A enchente urbana a gente já até comentou, né? Mas vale a pena então salientar. A enchente urbana ela é diferente de um alagamento, né? O alagamento é quando o rio vai lá e ocupa a sua margem superior. Nesse caso aí, na enchente urbana, não é isso, né? Até pode ter essa influência, mas daí quando o cara mora num lugar que teve um alagamento, então na verdade é que ele mora dentro do rio, né? Ele ocupa então uma área irregular, beleza? Então aí a gente tem imagens, né, de diversas ocorrências das enchentes urbanas. Então você bem pode ver, o rio está correndo aqui do ladinho, né? Mas então choveu bastante, então o rio transbordou e veio para cá.
Você pode até pensar a partir desse ponto, é interessante, mas também lembre-se de uma coisa: a gente tem a impermeabilização de grandes áreas nas cidades, né? E daí essa água não vai ser absorvida pelo solo, ela acaba indo toda para o rio. Então não é que só o rio está ocupando sua margem superior, é que você colocou muito mais água nele, né? Então, a ineficiência de absorção de água dos solos das cidades acaba também ampliando esse problema, beleza? Também a gente tem algumas outras ideias, por exemplo, isso aí é uma área de ocupação irregular, né? Os caras moram basicamente na área de alagamento do rio. Então, quem está errado, o rio ou eles? Eles! E como é que o rio vai estar errado também, né? O rio faz o que quiser, ele que manda. Daí a gente tem questões tais como essa, né? Os caras vão lá, depositam o lixo de modo irregular, ou simplesmente, dependendo do local, principalmente nas favelas, não tem coleta de lixo, né? E quando vem a chuva, esse lixo vai ser levado e vai acabar tapando os bueiros, né? O que acaba gerando um grave problema. Você até tem a rede para absorver um pouco mais de água, e na maioria das vezes ela é insuficiente, tá? Mas ela fica bloqueada. Então ela não é usada de modo completo. Por quê? Porque olha só, a gente ajudando a aumentar um problema, né? Essa imagem demonstra também mais uma característica dos problemas para aumentar a enchente urbana, que é o seguinte, ó, quando você tem um rio passando dentro de uma grande cidade como São Paulo, você precisa criar algumas estratégias para conter esse rio, né? E daí o que os caras vão lá e fazem? Eles vão lá e criam um canal concretado, né, para esse rio passar por ele. Mas o grande problema é o rio não vai coletar só a sua própria água que caiu de chuva ali nele e acumulou. Olha só, você tem grandes áreas aqui para jogar a água da cidade no rio, porque a cidade não consegue absorver quase nada, né? Então, logicamente, você tem esse problema sendo ampliado, né? Então aqui, ó, o rio Ipiranga em 1930, né? Chorões, tá? De esgoto. E daí tinha já o problema de inundação. Aí eles foram lá, construíram isso aqui durante um período, não teve mais problema de inundação, só que se chover bastante, ele vai inundar fácil, 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 né? Olha que Avenida do Cursinho, gente. Minha nossa, deixa isso aí para fora. Sai daí, cursinho não. Aprovação no terceiro, né? Então, logicamente que esse problema vai ser uma questão da cidade que é completamente difícil de você conseguir controlar, principalmente porque a população não descarta o lixo de modo correto, né? Pensou nisso agora? Falou, nossa, vai puxar mais uma aula? Vou, e a gente vai falar de lixo, né? Infelizmente, para nós que temos que carregar essa marca, a marca do homem no planeta é o lixo, tá? Se você acha que você não colabora com o aquecimento global e tudo mais, eu tenho uma má notícia para você. A sua existência gera lixo, e lixo é um dos problemas aí, né, do homem, é o nosso consumo. Então, as indústrias poluem, destroem tudo e tudo mais, por quê? Porque a gente precisa consumir. E no final das contas, a gente julga a indústria porque ela só pensa em lucro, mas na verdade a gente só pensa em consumir, né? Então reduzir nosso consumo, nossas compras e tudo mais, acabaria então reduzindo esse problema. E acredito que a pandemia está sendo uma ótima lição, né? Para você começar a observar que, tipo assim, você não precisa de tanta roupa, né? Você não precisa de sair tanto e coisas do tipo. Então, eu acredito que o maior legado da pandemia para a gente vai ser exatamente essa conexão pela internet ser muito ampliada, né? Eu desde sempre dei aula falando que o mundo hoje é todo conectado à internet e tudo mais, só que agora ele está sendo de verdade, né? Então você vai ter
facilidades para as pessoas que estão conectadas de verdade, só que aumento das dificuldades para as pessoas que não estão conectadas. E nem se sinta culpado, tá? Não é culpa sua, é uma característica do mundo capitalista mesmo. Normal, né? Não existe igualdade dentro do mundo capitalista, beleza? Então, a marca do homem é o lixo. Tanto é que já está em estudo de ser exatamente implantada, né? Uma nova era. Porque a era geológica, ela sim está relacionada com idade, com período, né? Mas você tem também a possibilidade de reconhecer, de diferenciar uma era. Então, se você pegar amostras de solo lá e tudo mais, e for do período Jurássico, essas amostras de solo elas vão ter características parecidas em qualquer lugar do mundo. Por isso que criaram essa divisão. A nossa seria do Antropoceno. E qual é a característica que você conseguiria achar no planeta inteiro? Lixo. Nossa marca é o lixo, né? Mas aqui a ideia básica é que você entenda a diferença entre lixão e aterro sanitário, né? O lixão ele vai ser apenas um local para se jogar lixo, né? Então tá vendo aí, o caminhão chegou e jogou lixo. Você pode ver o solo, é o solo aí mesmo, né? O caminhão está jogando o lixo em cima do solo de modo direto, porque não tem nenhum preparo para o solo, né? Aí você acaba tendo esse lixo aí acumulado, formando o chorume. O chorume é essa água preta aqui, né? Você já parou para pensar? Tipo assim, quando você esquece o lixo na sua casa, forma aquela água meio escura, e tu imagina, que nojo do cacete, né? Imagina então no lixão, o que vira? O acumulado de todas essas sacolas, de todos esses sacos aí de lixo, uma paulada de chorume, né? E aí nessa imagem também, volto a frisar para você, pode ver o solo não é preparado. Ou seja, esse chorume ele está em contato com o solo, vai ser absorvido pelo solo, ele pode atingir até o lençol freático, né? Uma outra questão, coloquei essa imagem só porque sai ali aquela fumacinha e tudo mais, é que o lixo, principalmente o lixo orgânico, ele vai acabar liberando metano na atmosfera. O metano, ele além de ser o gás mais eficiente do aquecimento global, ele vai concentrar então muito calor, né, da radiação solar, ele também pode gerar explosões, né, fogo, devido aí à sua compactação, ou ao aumento da temperatura, né? Beleza. O metano, então, é simplesmente aí emitido, né, nos lixões. Por quê? Porque não tem um controle sobre ele, tá? Você tem aqui também a atração de alguns animais que são vetores de doenças, né? Coloquei essa imagem por causa do tanto de urubu. Mas além desses urubus, você vai ter rato, barata, inseto, né? Todos eles aí também, beleza? E no lixão, logicamente, não tem controle sobre isso. Uma outra coisa que é muito comum nos lixões é fogo. Às vezes ocorre por conta do metano, às vezes tem gente que vai lá e joga mesmo fogo, né? Existem, por exemplo, interesses muito grandes de que o lixão seja reutilizado, né? Ou então que você dê uma maior durabilidade a ele. Porque se uma prefeitura, por exemplo, não tem um lixão ou um aterro sanitário, ou ele está próximo do seu limite, ela vai ter um baita de um trampo, uma baita de uma dor de cabeça para saber o que ela vai fazer com o lixo dela. E se tem uma coisa que a gente produz de modo constante, trabalhando ou parado, né, de férias ou de qualquer forma, e até durante a pandemia, é lixo. A gente vai criar lixo constantemente, né? Então daí os caras vão lá e metem fogo nisso, achando que vai resolver tudo. E aí a gente tem um esqueminha do que é um lixão. O lixão, então, você tem o material jogado simplesmente, né? Vai criar então poluição para a atmosfera, vai atrair esses animais, o chorume vai ser absorvido pelo solo, vai atingir até o lençol freático, né? Ou seja, poluição em todas as dimensões e esferas aí, né? E daí, talvez o único tratamento assim imediato seria você conseguir cobrir
esse lixão, né? Você joga terra então por cima dele, né? Para tentar no mínimo reduzir a presença aí desses animais e tal. Mas dependendo do estado aí de decomposição, você vai precisar jogar muita terra para que esse cheiro, né, reduza. Mas ainda para o solo você vai ter ainda o chorume, né, sendo depositado. E daí a gente tem o aterro sanitário. Deixa eu só voltar. O aterro sanitário, o próprio nome diz, já é uma coisa melhor, né? Já é uma coisa mais preparada. Primeiro, tem preparação prévia do solo. Então, o que vem a ser isso aí? Ó? Isso aí é uma manta de PVC. O PVC é o material do cano de água. Só que é lógico que esse aí está em outro formato, né? Então ele fica parecendo tipo uma lona. Só que ele é bastante resistente, ele é impermeável. Então, logicamente, que o aterro sanitário vai ter uma coisa muito diferente do lixão, que é a impermeabilização do solo. Então, o chorume não vai passar. Pode ver que aqui, ó, essa região não está prontinha ainda para ser utilizada. Os caras vão colocar aqui, ó, tubulações aqui para coletar o chorume. E daí eles vão coletar o chorume, né? E vão tratar também o chorume. Então, olha só, aquela água preta, pútrida, vai estar aí, né, nessas 4 piscinas de tratamento, tá vendo? Tem uma depois ali da casinha, né? Então, eles vão conseguir tratar esse chorume. E ele não vai ser jogado, então, na natureza de qualquer forma. Beleza. Essa aqui é uma imagem que demonstra o resultado do tratamento do chorume. Então, um negócio que parecia impossível de alguém tratar, de alguém conseguir fazer alguma coisa, passa por um processo de decomposição com bactérias anaeróbicas, depois aeróbicas, depois uma sequência de filtragem até chegar nesse último ponto aí, né? Então, tipo assim, em química, quando você já viu aqueles negócios de filtragem e tudo mais, tal, olha só, o resultado realmente ocorre, realmente é verdadeiro, né? E daí a gente tem também uma tubulação que é para coletar o metano, né? Então você joga ali o lixo, né? Mas aí, ó, onde tem essas pedrinhas aqui, tá vendo? Ó, as pedras aqui e tal, elas estão aí para proteger uma tubulação. E como são pedras de grande porte, os gases vão conseguir passar aí por elas, né? E chegar até essa tubulação, tá vendo? Ela é toda furadinha, né? Então ela vai conseguir absorver o metano. Então o metano vai encontrar um caminho para sair aqui por cima dessa tubulação, beleza? E daí, logicamente, o aterro sanitário ele vai ser bastante eficiente porque vai ter a cobertura direta então dos resíduos, né? Aterro vem de jogar terra por cima, né? De terrar. Então você aterra constantemente os seus resíduos. Por isso, você bem pode ver, isso aí é um aterro sanitário. Cadê aqueles urubus lá? Tá vendo? Não tem nenhum urubu. Mas não está bem coberto isso aí não, né? Então, mesmo assim, estando mais ou menos assim, você acaba não atraindo aqueles animais, porque você cobre constantemente, você vai jogando terra, então, por cima desses resíduos. Beleza? Cadê? Que é isso. Outra coisa que é interessante, ó, esse aí já é um aterro sanitário que já vem sendo utilizado por bastante tempo. Então ele começou lá embaixo. Então, na verdade, ele era um buraco, né? Ele era um buraco e daí você vai jogando lixo, vai cobrindo cotidianamente, né? E aí você vai criando aí essas cotas, né, altimétricas. Por quê? Porque se você tentar subir isso aí reto, imagina uma avalanche de lixo, então você vai utilizando isso aí, vai cobrindo, tá vendo? Plantando grama e tudo mais, para ele ficar ali contido. E, logicamente, que em um futuro, né, mais distante, quando ele atingir o limite, o que você pode fazer? Planta lá árvores e tudo mais, cria uma área verde, um bosque, um parque, parece, vai feder pra caramba. Não vai. Não vai. O lixo, quando ele é bem tratado, ele não tem essa característica aí de ser extremamente mal cheiroso, tá? Mas ele precisa ser tratado corretamente em um aterro sanitário, né?
Eu até pensei em um momento de pegar e mostrar para vocês os dados de quanto custa você fazer um aterro sanitário, né? Um aterro sanitário para uma cidade do tamanho de Marília sai por menos de 300 mil reais, né? A construção e tudo mais. Mas acontece o seguinte: se você faz o aterro sanitário, a população não vê, então não é interessante o prefeito. Ele prefere gastar 300 mil reais fazendo outras coisas, outras obras, né? A pinta calçada, né? Sarjeta lá e tudo mais. Por quê? Porque daí a população vê e fala, nossa, ó, o cara tá trabalhando, hein? Faz aquelas operações tapa-buraco, né? Mas o aterro sanitário traria um problema, na verdade, reduziria um problema que é muito maior do que esses, né? Um aterro sanitário controlado, o que vem a ser? O aterro sanitário controlado é um local que você tinha um lixão, falou, meu, tá muito errado isso aqui, vamos acabar com isso, né? E daí o que esses caras vão fazer? Eles vão lá, ó, vão meio que perfurar o lixão antigo, né? Com todo cuidado para que não haja alguma explosão, porque tem bastante metano, e instalam ali essa chaminé para coletar o metano e põe fogo no metano. Eu acredito que o grande problema do aterro sanitário aqui no Brasil é que ele desperdiça esse metano. Qualquer coisa que você põe fogo, se você aquece a água, gera vapor, movimenta a turbina, produção de energia, né? Então eu olho, me dá uma dó, falo, gente do céu, dá para você montar um terminal termoelétrico aqui fácil, 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 né? Então, logicamente que você vai conseguir só meio que tapar ali o problema maior. Porque, ó, pela imagem até parece que o lixão é pequeno, mas, meu, não existe lixão pequeno. Todo lixão é bastante grande, é um grande problema. Então, por isso que não vai valer a pena você, tipo assim, escavar todo ele para tentar colocar lá uma manta de PVC ou coisa do tipo. Então, daí a saída seria qual? Você já errou ali no começo, né? Mas daí você vai lá e resolve, tá vendo? Vai lá, põe a manta de PVC e começa então a colocar o lixo aqui e fazer a cobertura diária nessa nova célula aí que foi criada, beleza? Mas para começar de modo correto, a melhor coisa já é o aterro sanitário em si. Então, ó, aqui a manta de PVC, a tubulação para coletar o chorume, né? Uma central de tratamento e logicamente a tubulação para captação, né, e queima aqui do metano. Existem cidades no Japão, principalmente cidades menores, né, que a população não paga energia porque eles criaram centrais de lixo tão completas que a central de lixo é quem produz energia para a cidade. Então ela vai pegar e vai queimar o lixo, vai queimar o metano, que também é produzido pelo lixo, e vai conseguir fazer isso, né? Eu aqueço a água, gero vapor, vapor movimenta a turbina, pronto, energia elétrica. Beleza? Então, senhores, esses são os problemas ambientais urbanos, tá bom? Beijão para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau. Saudade de vocês, viu? De verdade mesmo. Mas, enfim, até.